Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam estudando bastante. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e nesta aula nós vamos interpretar algumas situações de aplicação das relações métricas no triângulo retângulo. Antes disso, vamos pensar, o que será que significa esse termo métrica? Será que a gente usa somente para triângulos? Então, para dar início a essa interpretação, a esse entendimento, nós vamos rever aqui o que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, pois a classificação retângulo, ela está relacionada aos ângulos internos de um triângulo. Então, se nós tivermos um ângulo de 90 graus, isso quer dizer que os outros dois agudos desse triângulo, aliás, os outros dois ângulos desse triângulo são agudos, eles são agudos mesmo. Por quê? Porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se você já tem um que vale 90, a soma dos outros dois tem que ser 90 também. Então, para que dois ângulos somados deem 90, ou seja, sejam complementares, eles têm que ser menor do que 90. Então, são agudos, tá? Aqui, nesse triângulo retângulo, então, eu tenho os seus lados A, B, C, e as relações métricas são aquelas que vão relacionar as medidas dos lados nesse triângulo retângulo. Então, é isso que se refere aí às relações métricas de um triângulo retângulo. E não somente nessas medidas, mas em algumas outras que nós já vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, nós temos aqui os elementos de um triângulo retângulo. Essa é a parte que interessa para a gente, porque nós não conhecemos somente a hipotenusa e os catetos de um triângulo. A, hipotenusa, B e C, catetos de um triângulo. Nós temos também que H, que está indicada na figura pela letra H, ali é a altura do triângulo relativa à hipotenusa. Nós temos que o M, indicado ali na figura, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E temos também que N é a projeção do cateto B sobre essa hipotenusa. Então, nós temos projeções de catetos sobre a hipotenusa, nós temos a altura do triângulo relativa à hipotenusa desse triângulo, além da hipotenusa e dos catetos, que são os mais usuais na nossa vida, Então, aqui eu trouxe para vocês nesse slide já como se trata de uma aula de nivelamento. Claro, não poderia deixar de trazer para vocês aqui quais são as relações métricas que nós podemos aplicar ao triângulo retângulo com esses elementos que a gente acabou de comentar. Então, o primeiro deles, que é o mais conhecido, aquele que eu adoro, como boa matemática adoro, espero que vocês gostem também, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele vai relacionar a hipotenusa com os catetos desse triângulo. Então, ele enuncia que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o que a gente aprende por primeiro. Depois vem as outras relações. Então, temos duas relações aí que são parecidas. O que elas estão nos dizendo? Que um dos catetos ao quadrado é igual ao produto da sua projeção sobre a hipotenusa com a hipotenusa. Então, se você tiver o cateto B, a sua projeção N, então B ao quadrado é igual a A vezes N, nessa figura que a gente está usando aqui no slide anterior, tá? Se você tem o cateto C, C ao quadrado vai ser o produto da hipotenusa por M, que é a sua projeção sobre a hipotenusa. Temos também aquela relação que vai utilizar aí a hipotenusa, a altura e as duas projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que é o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. E temos também a relação da altura com as projeções, que aqui ficou por penúltimo, A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E aí, para a gente não se esquecer, eu coloquei aqui do ladinho, de que a hipotenusa pode ser calculada pela soma das duas projeções dos catetos. Afinal de contas, estará ali recaindo sobre a altura desse triângulo que é relativa à hipotenusa. Então, se você somar as duas projeções, você tem exatamente o valor da hipotenusa.
tá bom? Então anota lá a projeção de cateto sobre hipotenusa, altura do triângulo relativo à hipotenusa, hipotenusa e catetos. Todos esses são elementos e que nós vamos aplicar para a resolução dessas situações que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Então, exercício: qual é a área do triângulo retângulo que possui base medindo 5 centímetros e a hipotenusa medindo 13? Bem tranquilo esse exercício, hein, gente? Vamos lá? Então vamos lá, turma, verificar como que a gente calcula a área desse triângulo. Para qualquer triângulo, a área de triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Se você não lembra por que divide por 2, é porque a área de um retângulo quadrilátero, vamos olhar para o quadro aqui, ó, um quadrilátero, a área desse quadrilátero é base vezes altura. Só que o triângulo é metade dele, então por isso que a gente faz o produto da base vezes altura e divide por 2. Por que eu estou falando isso? Porque num triângulo retângulo, nós podemos considerar a base e a altura como sendo seus catetos. Um deles é a base e o outro é a altura. Então tá aqui, um cateto é 5, é a base. O outro cateto é a altura, vale x. Então, eu preciso desse x para poder calcular essa altura, não tenho. Então, o que eu propus aqui? Primeiro, calcular o valor do x utilizando o Teorema de Pitágoras, uma vez que nós já temos a hipotenusa e temos um dos catetos, tá? Então, a hipotenusa é 13 ao quadrado 169. 5 ao quadrado é 25, eu já trouxe aqui para o primeiro membro negativo, tudo isso vai ser igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é 144, x vai ser 12, que representa a altura desse triângulo.
tá? Então anotem lá que no triângulo retângulo isso acontece. Os catetos são base e altura respectivamente. Então, agora sim eu vou aplicar na fórmula do cálculo da área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, a base 5, a altura 12, 60 dividido por 2, eu tenho que a área deste triângulo é igual a 30 centímetros quadrados. Tudo bem? Bem tranquilo, só tinha aquela pegadinha lá no começo para você calcular o outro cateto que estava faltando e também ter essa informação de que no triângulo retângulo, catetos são base e altura, que eles formam um ângulo de 90 graus, tá? Então aqui, agora vamos para um triângulo um pouco que já tem as projeções, já tem a altura relativa à hipotenusa, né? Então determine a medida das projeções de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 13 e um dos catetos mede 5. Então anotem a informação que você tem, hipotenusa e a projeção de um dos catetos. E veja quais fórmulas que você pode utilizar para chegar na sua resposta.
Vamos lá então, pessoal, aqui nós temos que calcular as projeções do triângulo, tá? Vamos calcular a projeção M e N. O que nós temos? Nós temos um dos catetos que é 5 e temos a hipotenusa que é 13. Então, vamos começar, já que temos a hipotenusa e um dos catetos, calculando uma das projeções, projeção N. Pode ser qualquer uma delas, mas a gente pode chamar de N, tá? Então, eu sei que o cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa pela sua projeção, que é o que a gente tem que calcular. Então, o cateto aqui, né, segundo o enunciado, é 5, que é o cateto que foi dado. Então, 5 ao quadrado vai ser igual a 13, que é a hipotenusa, vezes N. Então, 5 ao quadrado, 25. 13 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho que aproximadamente aí, né, esse N vai ser equivalente a 1,9 centímetros. Eu coloquei aqui em decimal. Então, nós utilizamos aquela relação em que o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa do triângulo pela sua projeção. Tá? Então, você acaba calculando a projeção deste cateto. Você não tem outro cateto e não tem outra projeção. Então, para você calcular a outra projeção, você poderia, olha que trabalheira, calcular o outro cateto, usando o teorema de Pitágoras, e depois usar essa mesma relação, de que o cateto ao quadrado é igual à sua projeção, que a gente não tem, multiplicado pela hipotenusa. Mas eu deixei para vocês uma dica alguns slides atrás de que a hipotenusa é a soma das duas projeções. Então, eu vou utilizar isso, né? A hipotenusa é a soma das duas projeções. Então, 13 vai ser o M mais 1,9. Esse 1,9 está somando, eu vou passar subtraindo. Então, daqui 13 menos 1,9, eu terei que o M vale 11,1 metros, tá? Então, metros não, centímetro, imagina, era um triângulo pequenininho, né, gente? Aqui o M aqui que me confundiu. Então, o M é a projeção do outro. Ok, já temos as duas projeções, né? 1,9 e 11,1, ok? Então, espero que vocês tenham acertado aí, porque agora vem outra atividade para vocês praticarem aí essas relações métricas no triângulo retângulo. Então, quando a hipotenusa de um triângulo retângulo for 64 centímetros, e uma de suas projeções medir 16, qual será a medida do cateto adjacente da projeção? Então, façam a figura, tá? Porque o que a gente tem? A gente tem a hipotenusa e nós temos uma das projeções. Nós temos a hipotenusa e uma das projeções. A pergunta é qual que é o outro cateto, o cateto não que está projetando, o outro cateto desse triângulo. Então, façam a partir daquela figura dos slides anteriores para que vocês possam calcular bem certinho aí, a gente já verifica.
Vamos lá então, pessoal, aqui verificando o que nós temos de informação. A hipotenusa, temos a projeção do cateto sobre a hipotenusa e queremos então aqui a medida do cateto adjacente. Adjacente significa do outro lado, desculpa, do mesmo lado, ele ajuda a formar, né? Ele recaiu, foi ele que rebateu sobre a hipotenusa. Então aqui eu coloquei os dados do que eu tenho o A64, o M16. Uma das projeções, tá? Não necessariamente, você só precisa saber que cada cateto tem a sua projeção e ligar a ela. Então vamos usar aquela relação em que o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa desse triângulo com a sua projeção sobre a hipotenusa. Então, se você tem a sua projeção e tem a hipotenusa, você consegue descobrir o cateto que projetou ali sobre a hipotenusa. Então, C ao quadrado, A64, M16. Faço a multiplicação e chego que C ao quadrado vale 1024, mas a gente não quer C ao quadrado, nós queremos o C. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, para encontrar o valor de C, nós vamos calcular a raiz quadrada de 1024, que é igual a 32 centímetros. Então, dessa forma, nós conseguimos encontrar o cateto adjacente à projeção M. Então, temos a hipotenusa, 64, temos um dos catetos, que é 32, e o exercício ainda poderia te pedir o outro cateto, a outra projeção e a altura. Em um único exercício, tudo isso poderia ter sido pedido. Não vamos fazer aqui nessa aula, mas fica a dica de prática para vocês aí em casa, para que vocês façam esses cálculos para que tenham bastante contato com essas fórmulas, né? Para quando chegar numa prova de ENEM, vestibular ou outras, vocês não fiquem com medo delas. Então, aqui nessa aula nós falamos um pouquinho aí mais, né, sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Espero que vocês continuem estudando. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais!